Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento com as nossas aulas, hoje a gente vai abordar os fundamentos de cristalo químico. Essa é uma aula bastante importante e densa da parte da mineralogia, tá? Então, é uma aula bastante importante, recomendo que vocês estudem pelos livros, né? Porque tem muita coisa que obviamente a gente não vai ter tempo de tratar aqui, né? Num curso introdutório. Bom, então, o que é mineral? Relembrando, né, essa perguntinha que eu sempre coloco em todas as aulas. Então, o mineral é um sólido homogêneo, de ocorrência natural, que participou ou atravessou de processos geológicos, possui um arranjo atômico ordenado e uma composição química comumente definida, mas não fixa, né? E a cristaloquímica, ela pega justamente a interface, né, entre esse arranjo atômico ordenado, que vai gerar todas aquelas simetrias, o retículo cristalino, a simetria, né, da estrutura, tá? Como que ela é organizada. Só que como a gente viu de maneira mais genérica, né, a estrutura é assim, agora a gente começa a ver qual que é o papel de cada elemento dentro da estrutura, né? Porque se a estrutura, esse arranjo atômico ordenado, o que é ordenado são os átomos, né? Então, a cristaloquímica pega justamente né, estuda essa relação entre a posição, né, de cada átomo e qual é esse elemento químico, tá? Então, a cristaloquímica, né, a gente tem como base o retículo o cristalino, e esse retículo vai definir sítios atômicos, né, tanto catiônicos quanto aniônicos, que podem ser ocupados por elementos químicos específicos, né? Então, eu tenho aqui, né, um mineral, por exemplo, o zircão, né? Eu tenho os átomos de oxigênio, de zircônio e de silício, né? E esses átomos, eles estão em posições específicas, e essas posições a gente chama de sítio atômico, né? O sítio catiônico, geralmente, porque geralmente a gente usa como padrão, né, o cátion no entorno dos ânions, né? E essa ocupação, né, essa posição desses sítios, né, esses elementos que vão ocupar, eles são definidos em função das suas propriedades químicas, né? Então, raio iônico, valência, potencial de ionização, o tipo de ligação, a eletronegatividade, que vão me dizer, né, se determinado elemento químico pode ocupar ou não esse sítio, né? Então, temos as posições específicas, né, com os elementos prioritários para a ocupação desses sítios, mas, eventualmente, algum elemento pode ocupar esse sítio também, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, então aqui temos a tabela periódica dos elementos, né? Preciso saber a tabela, os elementos todos? Preciso, né? Pelo menos ter uma noção, saber onde está localizado cada elemento, saber qual que é a relação de cada elemento com o seu entorno, né? Que tipo de propriedades esses elementos apresentam, tá? E, né, para decorar coisas diversas, a gente consegue, mas quando precisa aqui saber e estudar coisas importantes, a gente fica, né, nessa resistência, vamos dizer assim. Bom, então a tabela periódica dos elementos, né, ela organiza de maneira periódica os elementos, né, como o próprio nome diz, e essas propriedades elas vão variando, né, em determinadas direções específicas. Isso são conceitos básicos, né, que vocês já sabem muito bem, né? Então, aqui como exemplo, só para relembrar, né, um elemento, o cálcio, então a gente tem um número atômico, né, que é o que diz que elemento químico que é, né, que é o número de prótons, tá? A distribuição eletrônica, isso é importante para a gente saber como que é a camada de valência, né, desse elemento, e mais avançado, saber o tipo de energia que esses elementos vão liberar quando eles forem excitados, e a massa atômica, que é a soma de prótons mais nêutrons, né, desse elemento, desse átomo, tá? Geralmente esses números eles são quebradinhos assim, e essa massa atômica ela é calculada, né, em uma média ponderada da massa atômica dos isótopos pela abundância deles no universo, né? Então, grande maioria dos elementos tem uma série de isótopos, né? Ou seja,
são elementos que têm o mesmo número de prótons, mas a massa varia, e aí essa média ponderada, né, dessas diferentes massas, que dão esses números quebradinhos. Bom, uma das propriedades mais importantes, uma das propriedades periódicas mais importantes, é a eletronegatividade, tá? Então, a eletronegatividade, ela diz, né, a definição seria a capacidade de determinado elemento atrair elétrons, né, doar, né, a fim de atrair elétrons, a fim de alcançar a configuração mais estável. Então, os elementos são classificados de acordo com esses cortes, né, de eletronegatividade. Então, elementos que têm a eletronegatividade abaixo de 1,9, eles tendem a perder elétrons, né, então, e formarem cátions, são chamados de metais. Os não metais são elementos que possuem uma eletronegatividade acima de 2,1 e assim tendem a ganhar elétrons e se tornarem ânions. E existem um grupo de minerais que tem eletronegatividade aqui em torno de 2, né, que vai depender do tipo de configuração, né, que são chamados de mineraloides metalloides intermediários, né. Bom, a diferença de eletronegatividade é importante para a gente ver qual o tipo de ligação, né, que esses elementos vão realizar com seus pares, né, com seus elementos outros adjacentes. Então, quando essa diferença de eletronegatividade entre dois íons, né, que estão próximos, é grande, né, quando essa diferença de eletronegatividade é grande, o caráter da ligação é iônico, né, a gente tem um caráter fortemente iônico nessa ligação. Quando a diferença é pequena e as eletronegatividades são altas, a gente tende a ter um caráter covalente. E quando essa diferença é pequena e as eletronegatividades são baixas, tá? A gente tende a ter uma ligação metálica. Então, o tipo de eletronegatividade, né, a diferença entre a eletronegatividade, tá difícil falar essa palavra, fico falando toda hora, né? Entre dois elementos, é o que vai me dizer qual que é o caráter, qual que é o tipo de ligação que a gente vai ter entre dois elementos, né? Então, as ligações químicas, elas são divididas, né, em três ligações principais, né? Ligações metálicas, que vão formar o que a gente chama de empacotamento fechado de átomos, né? Eu vou ter um grande número de átomos em um volume pequeno, tá? E ela é típica de elementos nativos e metais, então ouro, prata, platina, cobre, etc. Ligações covalentes, né, que a gente vai precisar de átomos localizados em posições específicas, tá? Para fazer essa ligação, né? Então, um exemplo mais clássico é o diamante. E ligações iônicas, que seguem as regras de Pauling, que a gente vai ver mais para frente, né? Que é o tipo de ligação da grande maioria dos minerais, né? E que tem como ânion principal o oxigênio, né? Então, a gente tem os cátions principais da crosta, né? Que a gente já viu isso. Silício, alumínio, ferro, magnésio, sódio, potássio e tal, cálcio. Vão fazer ligações iônicas com o oxigênio, tá? Então, se a gente colocar aqui num diagrama ternário, né, de tipos de ligação, né, onde eu tenho ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, os elementos eles vão se distribuir nessa faixa, né? E aí tem alguns minerais que têm um tipo de ligação com caráter mais iônico, outros que têm um caráter mais covalente, né? Outros com caráter mais metálico e alguns intermediários aqui, porque isso vai depender do arranjo, né? Estrutural aqui dos minerais. Então, minerais como a alita, por exemplo, né, que é um cloreto de sódio, possui ligações 100% iônicas. Diamante possui ligações 100% covalentes, né? E aqui, alguns minerais, e se destacam os silicatos, tendem a ter, são ligações 50% iônica, 50% covalente, né? O caráter de ligação, porque a estrutura, cada elemento vai fazer um tipo de ligação diferente ali. Isso pode causar alguma variação. Bom, então uma ligação iônica, né? Uma ligação iônica ela vai se formar quando um ou mais elétrons da camada de valência de um átomo são transferidos para outra camada, né? E o outro átomo, e aí esses dois átomos, eles atingem a configuração de gás nobre, né? Um exemplo clássico
né, que a gente aprende aí desde o do começo da escola, né? Então, eu tenho um átomo de sódio, por exemplo, um átomo de cloro, né, que vai pegar e vai doar esse elétron, né, para alcançar, desculpa, o sódio, né, vai doar esse elétron e vai alcançar a configuração aqui eletrônica, né? Então, uma ligação do tipo iônico envolve um átomo com baixo potencial de ionização e outro com um grande eletronegatividade, né? Então, elas formam ligações fortes, né? Onde a diferença de eletronegatividade seria maior do que 2, tá? Essas ligações são não direcionais, o que resultam em estruturas de alta coordenação e alta simetria, né? Como a gente tende a ver para os elementos, né? A maioria dos minerais tem um componente iônico forte, tá? E esses componentes iônicos são ligados a complexos covalentes, né? Como a gente vai ver também mais para frente, né? Os radicais aniônicos, né? Por exemplo, o tetraedro de silício, triângulo de carbonato, né? Eles formam ligações covalentes entre si e são ligados, né? Uma ligação iônica para outros cátions. Então, a ligação covalente, né? A configuração eletrônica pode ser adquirida se dois ou mais átomos compartilham os seus elétrons, né, de valência, e aí eles resultam, né, numa ligação muito forte, eles ficam mais próximos, né, e a ligação, né, essa interação entre os elétrons, né, que circundam e se trocam mutuamente aqui entre esses átomos, forma um tipo de ligação muito forte, tá? Em função dessa sobreposição dos orbitais, né, que eles ficam juntos ali, isso deixa uma força maior, tá? Essas são ligações direcionais, porque eu preciso sobrepor esses orbitais, né? E resulta, né, em estruturas de baixa coordenação, de baixa simetria, né, para esses minerais. Eu preciso colocar esses átomos em posições muito específicas para fazer a ligação. Então, por exemplo, né, a ligação covalente do carbono no diamante se dá através dos orbitais, aqui sp3, né, ou seja, uma ligação direcional. Então, se eu pego o carbono quando ele tem esse tipo de configuração eletrônica, né, eu vou ligar o outro carbono aqui, eles vão sobrepor essa nuvem eletrônica, né, e aí eu vou formar a estrutura aqui do diamante, que é a estrutura extremamente compacta, né, com uma densidade muito alta, consigo colocar muitos átomos de carbono em um volume pequeno, né, para a gente se repetir, tá? E cada carbono vai se ligar a outros 4 carbonos, né, formando essa rede tridimensional aqui. Consequência disso é que o diamante possui uma alta densidade, né, em relação ao elemento que o compõe, né, que possui um baixo peso específico, baixo peso atômico, desculpa. E essa ligação esse mineral vai ter uma dureza muito alta também, isso é uma característica, né, de minerais que têm ligações covalentes. Já a grafita, né, ela possui uma configuração diferente. Então, eu tenho esses dois tipos de ligação aqui, né, 3 orbitais 2sp aqui, né, sp2, que são planares, formando um hexágono aqui, né, em 120 graus, desculpa. E a outra força, a outra ligação que forma, né, uma para cima e uma para baixo, vai realizar uma ligação de Van der Waals, né? Então, isso vai resultar em um plano de ligação covalente extremamente forte, né? E esses planos são ligados entre si por ligação de Van der Waals, né? Isso vai resultar, por outro lado, na dureza muito baixa da grafita, porque essa ligação de Van der Waals ela é muito fraca, né? Então ela vai se quebrar muito facilmente. E, por outro lado, a grafita tem uma dureza 1,5, né? Possui uma condutividade elétrica, né? São propriedades bastante opostas, né? Quase ao do diamante, né? E a outra ligação importante é a ligação metálica, né? Então, a força atrativa entre o núcleo carregado positivamente, né, do átomo, né, os seus orbitais eletrônicos são preenchidos e a nuvem de elétrons negativos mantém essa estrutura cristalina unida, né? Então, um exemplo típico dos metais, né, eu tenho aqui vários cátions, né, que estão aqui, e os elétrons eles vão circulando livremente e mantendo esses átomos unidos, né? Isso vai resultar em algumas propriedades importantes, tá? Como baixa dureza, baixa
baixa dureza e condutividades, né, elétrica e térmica bastante altas, tá? Também são ligações não direcionais, o que resulta em estruturas de alta coordenação e alta simetria também, tá? E um quarto tipo de ligação aqui, que é uma ligação fraca, que ocorre também em alguns minerais importantes, né? É a ligação de Van der Waals, né? Geralmente essas moléculas neutras, né, tendo algumas, como por exemplo a grafita, as micas, né? A gente possui planos ou posições, né, em que os átomos ocorrem aqui na estrutura, e esses planos, essas partes da estrutura são ligadas, né, só pela diferença de polaridade aqui dessas camadas, né? Então, a gente forma um tipo de ligação que é muito fraca, tá? E que vai resultar, por exemplo, nas clivagens, né, da grafita e das micras, né, biotita, muscovita, como é facilmente visto, tá? Por conta dessa ligação extremamente fraca. Bom, então se a gente tem aqui os átomos, né, e a gente forma uma estrutura cristalina, aqui uma representação de um cristal, de um retículo cristalino da granada, uma granada de composição piropo, né, onde a gente tem sítios ocupados por silício, que são esses azuis, sítios ocupados por alumínio, que são esses cinza, e sítios ocupados por magnésio, que é esse verde aqui, né, todos em posições específicas, fazendo as ligações entre cada um desses elementos, né, todos ligados por oxigênio, que é o ânion principal aqui. Bom, então alguns princípios importantes, né? O princípio de Goldschmidt-Leaves, né? Que diz que os átomos de uma estrutura cristalina, eles vão se arranjar de algumas maneiras específicas, tá? Então, eles vão tender a ocupar o espaço de maneira mais eficiente possível, tá? Buscando uma configuração mais simétrica possível. Então, eles não vão se ligar de qualquer jeito, né? Eles sempre vão buscar uma simetria adequada e procurando o número de coordenação mais alto possível, né? A gente já vai ver o que é o número de coordenação. Ou seja, né, ele vai interagir com o maior número de vizinhos possíveis, né? Então, para essa posição aqui, né, que é o magnésio, ele vai se ligar a tantos, vou pegar aqui, está mais fácil de ver, né? Mas o alumínio aqui, né? Aqui, por exemplo, esse alumínio está nessa posição, né? O alumínio vai se ligar a 6 átomos de oxigênio, que é o maior número de ânions, né? O maior número de vizinhos que esse átomo de alumínio consegue ter, né? Ele poderia entrar aqui no sítio tetraédrico, por exemplo, mas para ele é mais confortável, né? É mais adequado ele ficar aqui nesse sítio octaédrico, né? Que eu vou formar aqui um octaédrico, tá? Porque ele busca, né? Ele tende a buscar o maior número de coordenação possível. Bom, aí a gente tem alguns tipos de retículos que são importantes, né? O primeiro deles, que é mais fácil de entender, é o retículo metálico, tá? Então, os elementos de eletronegatividade semelhante, né, e baixa eletronegatividade, né, intermediária aí, eles tendem a eles formam, né, minerais formados pelos mesmos átomos, né? Então, se a gente considerar esses átomos esféricos e de mesmo tamanho, né, como se fossem laranjas, né, eles são empilhados como a laranja da feira aqui, né, em posições específicas, tá? Como se fossem bolinhas de gude, como se fossem laranjas empilhadas aqui, tá? Então, o raio, né, a razão entre os raios desses elementos é próxima de 1, né? Eles tendem a ser elementos do mesmo tamanho. Então, ouro, todos esses aqui são elementos, são minerais de elementos nativos, né? Então, ouro, cobre, ferro, prata, e algumas ligas que ocorrem natural, né? Ouro, cobre, prata, ferro e níquel, etc., né? Que tem alguns minerais, eles tendem a ter esse tipo de ligação. Então, o pressuposto, né, é que eles formariam esferas do mesmo tamanho, né? No espaço, e se eu considerar uma esfera central aqui, a gente consegue colocar 12 esferas ao seu redor, certo? É o número máximo de esferas que a gente consegue colocar tocando uma na outra, né? Em um volume, tá? Como se fosse essa caixa de laranja, tá? E esse tipo de empacotamento, ele se chama empacotamento compacto,
tá? Porque eu consigo colocar um grande número de elementos juntos, né, dentro de um mesmo volume, tá? É o maior que eu consigo aqui. Isso vai resultar, por exemplo, na alta densidade desses elementos, desses minerais, né? Lógico, associando também ao peso atômico deles, já é alto, né? Mas junto com o peso atômico, a gente também tem um empacotamento denso, tá? Então, um empacotamento compacto que vai gerar uma grande quantidade de átomos no mesmo espaço. Bom, então a gente consegue juntar, né, esse tipo de empacotamento de duas maneiras possíveis, tá? Que é o chamado empacotamento cúbico compacto e o empacotamento hexagonal compacto, tá? Eles vão gerar uma simetria diferente. Uma vai ter uma simetria cúbica e a outra vai ter uma simetria hexagonal. Bom, então como é que a gente monta nessa diferença? Então, se eu colocar aqui um plano de esferas, né, ligados com essa rosinha aqui embaixo, salmão, marrom, não sei qual é que é essa. Aqui embaixo, que a gente vai chamar de camada A, certo? Eu posso colocar uma camada B em cima dessas aqui e manter ainda, né, as posições, a mesma simetria. Então, imagina que esse átomo aqui, né, essa bolinha aqui, eu tenho essas 6 aqui em volta e tenho as 3 ali de baixo ligados, né? Então, eu já tenho aqui 9 esferas em contato. Então, eu posso colocar as camadas de cima de duas maneiras diferentes, né? Ou eu posso colocar os outros átomos nessas posições aqui, tá? Aqui, né? Aqui e aqui. E aí eu vou repetir a minha camada A, certo? E vou gerar uma simetria desse jeito. Tá vendo que tem um furinho aqui, ó, né? Consigo passar uma agulha aqui no meio, tá? E aí, nesse tipo de configuração, a gente vai formar o empacotamento hexagonal, tá? Eu vou gerar uma simetria hexagonal, tá? Ou eu posso pegar a próxima camada e colocar nessas posições aqui, onde eu estaria vazia, né? Colocar aqui, aqui e aqui, tá? E aí eu vou gerar um tipo de empacotamento que é um empacotamento cúbico. Eu vou gerar uma terceira camada diferente, né? Se aqui eu tenho um padrão do tipo AB, aqui eu vou ter um padrão do tipo ABC, tá? E aí eu vou gerar um empacotamento cúbico. Os dois têm uma taxa de ocupação, em termos de volume, iguais, né? O que vai mudar mesmo é só a simetria, né? Onde eu vou encaixar esses átomos, né? Essas bolinhas, vamos dizer assim. Tá? Aqui só uma outra visão diferente, né? Então eu coloco aqui, para formar um empacotamento cúbico, né? Empacotamento do tipo ABC, e aí eu consigo separar aqui, né? Se eu girar isso aqui, eu vou formar esse empacotamento cúbico compacto, tá? Reparem que aqui eu tenho bolinhas nos vértices, formando um cubo aqui, né? Nos vértices e no centro das faces, tá? E um outro tipo que seria o empacotamento hexagonal, né? Então eu vou colocar uma camada A, uma camada B e vou repetir a posição da camada A novamente, tá? E aí eu vou formar uma cela tipo hexagonal. Ainda um terceiro tipo de empacotamento para ligações metálicas, que é o cúbico de corpo centrado. Então, ele já não é compacto, tá? Ao invés de eu colocar as bolinhas nos vértices e no centro das faces, né? Eu vou colocar nos vértices e no centro do cubo, tá? Por isso que é corpo centrado, né? E aí, ao invés de eu ter uma coordenação 12, igual a que eu tenho aqui, né? Essas aqui são todas de coordenação 12, ou seja, uma bolinha aqui, ela vai sempre estar ligada, vai estar em contato com outras 12 bolinhas. Aqui eu vou ter um número de coordenação 8, né? Então, uma bola aqui no centro vai ligar, vai tocar em 8 bolas diferentes, certo? Bom, então, esse tipo de coordenação, ele é um pouquinho menos denso, né? Do que os cúbicos compactos, né? Então, alguns elementos preferem esse tipo de padrão, né? Preferem, entre aspas, né? Porque eles são obrigados a colocar, como ferro, cromo e nióbio. Enfim, essa parte A dessa aula, né, finalizou, e aí vamos dar sequência com a parte B.